que os fariseus ficavam nas sinagogas, onde estava a galera, ficava na sinagoga de Jerusalém tentando pregar e tinha 10 pessoas só escutando, Jesus ia se esconder no deserto e 5.000 pessoas iam atrás dele. Está escrito na Bíblia, por quê? Porque o jeito que ele falava, a forma que ele falava, era como quem tinha autoridade. Ou seja, a graça divina está sobre a tua vida. E é isso que é o amor de Deus se aperfeiçoando em você. O jeito que você fala, o jeito que você faz, no seu trabalho, no teu negócio, na tua família, tudo tem graça. E quando as pessoas olham para você, elas se conectam imediatamente. Então tua vida começa a melhorar porque as melhores amizades se aproximam, os melhores negócios te perseguem, as melhores oportunidades começam a se abrir, porque o amor de Deus está se aperfeiçoando em você. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo número 2. O ser humano sempre está querendo alguma coisa. O ser humano é especialista em desejos. Se eu parar para entrevistar cada um de vocês que está aqui, cada um, hoje mesmo, neste domingo de manhã, está querendo uma coisa diferente. E como é que se move seus desejos? Primeiro, número 1, pela sua necessidade. Ou seja, o que eu estou precisando, geralmente é o que eu estou mais desejando. Então, dinheiro, por exemplo. Caramba, não tenho dinheiro para pagar o boleto de amanhã. Graças a Deus, aqui na Barra da Tijuca dizem que não tem esse negócio de boleto, né? Todo mundo paga em dia. Mas tem muito lugar no Brasil que a pessoa tem que trabalhar muito para pagar boleto, sabe, gente? E se você não tem esse dinheiro, logo essa necessidade vira o teu maior desejo. Eu queria tanto que isso acontecesse. E tem gente que é mais místico ainda e fala assim, e não gosta de trabalhar, e fala assim: tomara que eu ache isso no chão hoje andando na rua. Esse aqui nunca vai prosperar mesmo. Mas tem outros tipos de desejos também. Tem desejo que não é uma necessidade, mas é algo que você quer por algum motivo, para mostrar que tem, para se sentir melhor, para cobrir um complexo de inferioridade ou de aceitação, para sentir-se aceito. Aí você quer aquilo. Eu queria esse carro. Não é que eu preciso, eu já tenho um. Mas se fosse aquele outro carro melhor, as pessoas iriam me ver melhor, eu ia me sentir mais aceito. É mais ou menos assim que funciona ou não? Sim, é assim. O ser humano é assim. Então a gente quer muita coisa, a gente deseja muita coisa. E a gente encontra uma facilidade na igreja que nenhum outro lugar te oferece. Que é o seguinte: através da oração e da fé, pode-se conseguir muita coisa, sim ou não? Sem dúvida. Aí lá fora, por exemplo, para você conseguir um diploma, você tem que ficar 4, 5 anos numa faculdade e tem que pagar por isso. Na igreja, você pode conseguir o emprego que aquele diploma, só aquele diploma te daria acesso. Você consegue através da oração. Isso é possível ou não é? É possível também. Só que tem um problema, um porém. A gente, por ignorância, e é isso que eu quero pregar hoje na palavra, por não conhecermos a palavra, a gente corta os processos. A gente acredita que vai vir na igreja e agora tudo vai melhorar de um dia para o outro, e não é assim. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito que a fé pode resolver qualquer coisa. Eu acredito que o melhor lugar do mundo para se estar é na igreja de Cristo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Porém, se nós não entendermos o que nós precisamos fazer para que os céus liberem tudo aquilo que a gente espera, inclusive os desejos do nosso coração, porque a Bíblia diz que até os desejos do teu coração Ele pode atender. A vontade de Deus vai ser feita? Sim, mas a Bíblia diz que se você se deleitar no Senhor, Ele vai conceder os desejos do teu. Está escrito na Bíblia ou não está? Então pronto. Então a vontade de Deus sempre vai ser feita, mas Ele também quer fazer a tua. Ele também está preocupado com você. Ele também quer realizar teus sonhos. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano. Ou seja, você não consegue nem sonhar que Deus tem preparado para vocês que o amam. Então,
O que nós precisamos, então, como igreja, é amadurecer na palavra. Se a gente começar a amadurecer na palavra, nós vamos entender como Deus trabalha, o que nós precisamos fazer, e aí nós vamos ter resultados muito melhores e duradouros. Porque tem resultados que são bons, mas não duram. Sim ou não? Por exemplo, teve gente que conseguiu casar, muita gente não conseguiu, mas teve gente que conseguiu, só que não durou. Casamento é bênção, mas teve gente que não durou, foi ou não foi? Ih, meu Deus. Você não conhece ninguém que divorciou, gente? Ah, então foi bênção, casou, mas não durou, é isso? É, acontece também. Então não é só a bênção, não é só a multiplicação, não é só meus desejos serem realizados, é também a perpetuação disso, porque eu não quero ganhar e perder. Eu não quero receber algo dos céus e depois escapulir pelas minhas mãos. O que Deus me confiou, eu vou levar até a eternidade comigo. Minha família vai junto comigo até a eternidade. Meu ministério vai comigo até a eternidade. Meus negócios vão comigo. Ou seja, o que Deus me confiou, eu vou levar até o último dia da minha vida, até eu sair daqui e entrar na eternidade. Eu quero começar profetizando: tudo que Deus te confiou, você não vai perder. O que Deus colocou na tua mão não será perdido. Nada do que é teu, teus filhos e os filhos dos teus filhos, nada será perdido. Mas nós vamos estudar a palavra hoje para entender algumas coisas importantes. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nós vamos ler bastante, deixa a sua Bíblia aberta, mas eu vou te explicando cada versículo, tá bom? Deixa a sua Bíblia aberta, porque igreja é para isso, é para a gente estudar a Bíblia também. Apóstolo João, que era considerado o apóstolo do amor, começa essa carta chamando a gente de filhinhos. Pessoa amorosa, né? Filhinho, filhão, tá, coisa amorosa. Ele era apóstolo do amor. E ele começa falando: filhinhos, eu estou te escrevendo essa carta, que virou parte da Bíblia, para que você pare de pecar. Quem aqui já pecou? Levanta a mão. Já pecou? Aquele ali não pecou, né? Tá bom. Não, tem uns 3 aqui que não pecaram. Não tem problema não. Jesus pode levar agora esses 3. Certeza é o arcanjo Miguel disfarçado. Não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão agora. Não levante a mão. Quem está em pecado? Só pensa. Porque são 2 perguntas completamente diferentes. Vamos repetir. Primeira pergunta: quem aqui já pecou? Segunda pergunta: não levanta a mão. Quem está em pecado? São 2 perguntas completamente diferentes. E aí o apóstolo João chega para a gente e fala o seguinte: filhinhos, eu estou te ensinando essas coisas para que você não peque. Ou seja, qual é a vontade de Deus? Que nós não vivamos no erro. Deus não compactua com o erro. Deus não abençoa o erro. Deus não vai contigo enquanto você está insistindo em fazer o contrário da vontade dele, que se chama pecado. Mas como Deus é fiel, eu amo a misericórdia de Deus, pastor Renan. Ele fala o seguinte: contudo, se alguém pecar, nós temos um advogado. E esse advogado nunca perdeu uma causa no tribunal de Deus. Jesus Cristo, o justo.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Sabe o que é propiciação? Existem palavras que a gente lê na Bíblia, a gente não entende, a gente passa para o próximo versículo, né? Tem que aprender a estudar a Bíblia. Para lá, vai no dicionário. Hoje em dia nem precisa nem no dicionário Aurélio, tá tendo no Google. Rapidinho. Ou seja, ele se fez culpado, maldição, para que a gente tivesse a liberdade de não ser mais escravos do pecado. Gostei desse menino, hein? Trouxe um negocinho aqui pra gente. Cafezinho. Ele entendeu. O Thiago ainda não acordou. Vou levar um café para esse obreiro. Gostei dele. E aí, esse advogado que não perde causa, sabe que independentemente de hoje você não estar vivendo em pecado, que bênção, você ainda vai cometer alguns no futuro. Essa é a maior luta teológica que eu tenho, Renan. É que eu quero ser um homem de Deus, eu quero servir minha geração. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a presença de Deus. Mas a Bíblia prevê que eu nunca serei perfeito. E que se seja em pensamento, seja em comportamento, seja em atitude, e cada um tem uma consequência diferente natural, eu vou errar. Aí a Bíblia usa a palavra se por acaso, ou seja, se é por acaso, não é constante. Se é por acaso, não é estilo de vida. Se é por acaso, é um acidente. Então, o advogado justo, que nunca perdeu uma causa nesse tribunal, não está à disposição de quem vive no pecado, mas de quem por acaso peca. Ai. E aí a gente tem que tomar uma decisão como cristãos. Assim, qual o estilo de vida que eu quero levar? Um estilo de vida que de segunda a sexta eu faço o que eu quero. O que é fazer o que eu quero? O que minha carne pede. A nossa carne pede muita coisa. Nossa carne pede coisas, às vezes, que a nossa própria mente fica confusa. Fala, mas é isso mesmo? E aí você precisa escolher uma decisão sua, tá? Deixa eu te dar uma notícia séria. Você não precisa do diabo para se destruir. Você consegue fazer isso sozinho. Pega essa aqui. O diabo é só um acessório na tua destruição. É só acessório. Você sozinho já faz o serviço. Sim ou não? Opa. Um dia eu vou escrever um livro chamado Proteja-me de mim mesmo, Deus. Então, a Bíblia diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele se coloca no nosso lugar para que nossos pecados sejam limpos diante de Deus. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ou seja, para de apontar dedinho para quem ainda está lá fora fazendo o que quer fazer, porque Jesus já morreu também por quem está lá fora ainda, porque Deus vai trazê-los para a casa do Pai. Versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar. Repete comigo, andar. Assim como ele andou. A palavra de hoje é uma palavra de reflexão, mas de muita bênção. De muita bênção. Porque eu comecei falando sobre que a gente quer um monte de coisa, a gente quer vitória, a gente quer carro novo, a gente quer casamento saudável, a gente não quer pegar enfermidade, a gente quer um monte de coisa.
Mas o que a gente tem que fazer para ter acesso a essas bênçãos? É isso que eu quero te ensinar. Primeiro a Bíblia diz que o passo número 1, Tiago, número 1, o que eu tenho que fazer para ter acesso às bênçãos de Deus? Não viver em pecado. Se por acaso acontecer, fica tranquilo. Confessa, se arrepende e abandona. Confessa, se arrepende e abandona. Provérbios. Aquele que esconde suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e abandona alcançará misericórdia. Esse é o ponto básico do cristianismo aqui. Você entender isso. Então, por que quando alguém erra, eu, Tiago, não tenho coragem de apontar o dedo ou de ficar, soube que o fulano errou? Porque se for passar o meu passado no telão, eu estou ferrado. Então, como eu sou um pouquinho inteligente, eu entendo que só porque o pecado dele é diferente do meu, eu não tenho direito nenhum de ficar passando essa fofoca para frente ou ficar apontando o dedo ou achar que esse aí não tem mais jeito não. Quem não tinha jeito era eu. E Deus teve misericórdia. Aí quando você começa a entender a Bíblia, o teu comportamento começa a mudar. Repete comigo, comportamento. Porque assim, já adiantando o final da palavra, o que vai dar acesso a você a qualquer bênção divina é o teu comportamento. Já adiantei o final da palavra, mas deixa eu pregar então. Aí fala o seguinte, olha. Se você diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, você é um mentiroso. Sabe quantos mentirosos tem na igreja? Você já viu gente que está na igreja e não fala com outro? Sim ou não? A Bíblia diz que ele é um mentiroso. E o diabo é o pai da mentira. Já viu o estacionamento da igreja, um bateu no outro, no carro do outro, sem querer ou não, e aí o crente vai, um processa o outro. Já viu isso acontecer? Não estou falando do estacionamento específico, estou falando... Já viu crente processar crente? Já viu alguém fazer fofoca do problema alheio? Você descobre que o fulano está com problema no casamento, aí você chama um monte de pessoas, gente, só para orar, tá? Vamos, olha, você sabia? Só para orar, ó, só para orar, que a fulana está com não sei o quê. Já viu isso acontecer dentro da igreja? Isso são as pessoas que a Bíblia chama de mentirosos. Falam que conhecem a Deus, mas não guardam os seus mandamentos. Por quê? Quais são os mandamentos, Thiago? Estão claro? São 2 só, estão na Bíblia. Jesus, quais são os mandamentos? O jovem rico perguntou para ele. Que simples. Ama a Deus de todo o teu coração e ama teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Fecha a Bíblia. Ama a Deus de todo o teu coração e ama teu próximo como a ti mesmo. Você está cumprindo os mandamentos. Todas as outras coisas dependem desses 2. Só tem um problema aqui. Amar a Deus quer dizer que você não faz aquilo que Ele odeia. Já começou nossos problemas. Amar a Deus, não estou vendo ninguém anotando, eu estou preocupado. Por que eu fico preocupado quando as pessoas não anotam? Renan, vou te falar. Porque eu não vou lembrar de nada amanhã. Aí vão encontrar com ele na rua e falam assim, e como é que foi lá a palavra com o Thiago? Rapaz, foi muito forte, fiquei todo arrepiado. E o que ele falou? Não lembro, mas foi forte. Fico preocupado quando o crente não anota. Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender, que amar a Deus é muito difícil. Amar a Deus não é ficar chorando no louvor, não. Isso aí o bêbado entra aqui e faz também. Aí eu amo a Deus. Aqui, ó, como eu faço no louvor, para cá, para lá. Não. Amar a Deus é não ter coragem de fazer as coisas que Ele odeia. Eu falei assim, eu quero muito isso, mas Deus odiaria que eu fechasse esse tipo de negócio. Minha carne está pedindo muito aquilo, mas Deus odiaria que eu caísse nisso aqui. Esse ambiente aqui seria até bom para eu fechar um contratinho, mas só que Deus odeia esse ambiente. E o que se faz nesse ambiente?
Essa amizade aqui até me faz rir, mas Deus odeia o estilo de vida dela. E aí, porque eu amo a Deus, eu não consigo mais compactuar com coisas que Ele odeia. E eu começo a ficar um ser estranho no mundo, porque eu já não digo sim para tudo, eu começo a dizer não para um monte de coisa. Eu já não ando com todo mundo, eu já começo a ser seletivo. Eu já não abro meus olhos para ver qualquer coisa na internet. Eu começo a escolher muito bem o que eu vou ver. Ou seja, porque eu amo a Deus, eu não consigo compactuar com as coisas que Ele odeia. O segundo mandamento é mais difícil ainda. Porque olha só, amar Deus é um pouco mais fácil, porque Deus não erra contigo. É ou não é? Aí ele fala, assim como você tem que amar Deus, você tem que amar o teu irmão. Só tem um problema: teu irmão, além de você ter que conviver, ainda erra contigo. Aí não. Aí é difícil. Então nós precisamos, antes de querer as bênçãos celestiais, entender quais são os caminhos para termos acesso ilimitado a tudo que o céu tem para a gente. Acesso ilimitado a tudo que Deus separou para você. E não é pouca coisa não, hein? O que Deus separou, porque cada um dá aquilo que tem. Obrigado, irmão. Estou gostando de você, hein? Vamos trocar zap. Não, tá bom aqui. Depois passa teu zap. E o cara tá chegando com mais bebidas cada vez mais estranhas aqui. Agora eu já não sei se é cachaça. Eu não bebo cachaça não, irmão. Já botou um negocinho branco, só um pouquinho aqui, negocinho branco. Falei que água não é. Tô brincando, é água sim. E aí o segundo mandamento é muito mais difícil. Jesus diz que se eu não guardar os mandamentos e falar que conheço Ele, eu sou um mentiroso. Não, peraí. Eu conheço Deus. Eu vou na igreja. Eu até falo que eu sou evangélico. Tenho um monte de Bíblia em casa. Sou pregador. Eu conheço Deus, eu conheço. Agora, como conhecer a Deus e não ser taxado como mentiroso por Ele mesmo? Para que no tribunal ele fale assim, você é um mentiroso. Você ficou tanto acusando aquele ali que estava em adultério, aquele outro ali que deu um golpezinho, e você que é um mentiroso. E o diabo é o pai da mentira. Então, desculpa te colocar numa reflexão, mas só que é isso que vai dar acesso ilimitado às bênçãos de Deus na sua vida. Aí Deus coloca esse desafio. Agora você vai ter que começar a amar o teu irmão como a ti mesmo. O que é isso? Você vai começar a ter que se colocar no lugar daquela pessoa. E imaginando-se no lugar daquela pessoa, você vai ter que imaginar como você gostaria de ser tratado e assim agir com ela. Isso é amar o próximo. Vou repetir a reflexão para você entender. O que é amar o próximo, Thiago? É emprestar dinheiro para ele? É pagar um lanche? Isso pode ser uma das atitudes. Mas na prática, amar o próximo é o seguinte: eu me coloco no lugar dele, imagino como está a situação dele e penso, se eu estivesse na pele dele, como eu gostaria que agisse comigo. E aí sim eu faço. Isso é amar o próximo. É por isso que quando você passa por um mendigo e você está comendo um hambúrguer, é simples você tomar uma decisão e falar, peraí, se eu estivesse no chão agora, passando fome, e esse hambúrguer aqui eu posso comprar outra hora que eu quiser, eu gostaria que alguém me desse um hambúrguer. Então você não tem muita dificuldade, quando se trata de um mendigo, por exemplo, de pegar o teu hambúrguer e dar para ele. Sim ou não? A maioria das pessoas aqui fariam isso, né? Sim ou não? Meu Deus, eu estou com medo que a igreja não responde. Que é uma pergunta bem simples, né? Você daria comida para o mendigo? Ai, meu Deus, que susto, Deus. Obrigado. Mas só que tem questões que são muito mais complexas que essa. Tem questão que não é um mendigo. É quem vive do teu lado, errou contigo, e agora você tem o poder de decidir o destino dela e precisa se colocar no lugar dela, imaginar que fosse você e como você gostaria de ser tratada. Aí que eu quero ver.
A Bíblia só pede coisa difícil para a gente. Mas quem lê a Bíblia e acha que é fácil, não entendeu nada ainda não. Você sabe o que a Bíblia mais confronta de tudo? Até mais do que o próprio pecado? Nossas emoções. Porque a Bíblia pede um monte de coisa para a gente que emocionalmente a gente não está afim de fazer. Perdoar quem nos feriu, orar por quem persegue. É difícil pra caramba, porque mexe muito com as emoções, mexe com o ego, mexe com o orgulho. Isso quer dizer que para ser crente de verdade, não vai poder ter ego. Para ser crente de verdade, não vai poder ser orgulhoso. Para poder ser crente de verdade, não pode ter vaidade. Não pode se achar melhor do que ninguém. Para ser crente, vai ter que se auto-humilhar para poder servir. É isso. Tem algum contador, não sei quanto tempo eu estou pregando, mas você me avisa. Não, me avisa mesmo, porque eu não tenho ideia das coisas não, Jovem. Aí a Bíblia diz o seguinte: mas quem guarda a sua palavra, verdadeiramente está nele, versículo 5. E o amor de Deus tem sido aperfeiçoado nessa pessoa. Isso aqui é lindo. Quem realmente diz que conhece a Deus e realmente está guardando os mandamentos, o amor de Deus está sendo aperfeiçoado na vida dessa pessoa. Essa pessoa começa a receber uma proteção que só o amor de Deus dá. Essa pessoa começa a ficar forte por dentro que nenhuma humilhação que vem de fora pega. Essa pessoa começa a ter uma proteção que inveja pode tentar, pode ir por aqui, por ali, não consegue entrar na tua vida. Essa pessoa começa a se sentir amada ao ponto de saber sua própria identidade, não negociá-la, mesmo estando numa roda de amigos que tentam te levar para outro caminho. Essa pessoa começa a sentir o amor e o aperfeiçoamento do amor de Deus de uma forma que ela tem convicção de quem é e de para onde está indo. Essa pessoa começa a conhecer a palavra e vivê-la. E porque conhece a palavra e vive, ela é santificada e purificada. E porque é santificada e purificada, começa a ter acesso que poucas pessoas têm, que são as bênçãos ilimitadas dos céus. Então, quando o apóstolo João, que para quem não sabe foi o último dos 12 a morrer, o mais íntimo de Jesus, eu considero que, apesar de Paulo ter sido o grande teólogo da cristandade, uma das pessoas que a gente mais tem que escutar na Bíblia é João, porque dos seres humanos foi o que mais teve acesso ao coração de Jesus. Paulo, apesar de toda a revelação das 27 cartas e epístolas e livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo, maior filósofo do cristianismo, doutrinador da igreja, sem comparação. Mas, se você quiser entender um pouquinho do coração de Jesus, vai estudar o apóstolo João, porque ele era o único que tinha intimidade com Jesus, a ponto de encostar a cabeça dele no peito de Jesus. Se hoje em dia, em 2025, já é meio estranho um homem, tudo bem, como é que você está, querido? Reclinado no peito do outro. Você imagina 2000 anos atrás no Oriente Médio. João tinha intimidade nesse nível com Jesus. A Bíblia diz que ele reclina a cabeça no peito de Jesus e fala: mestre, quem é o traidor? E Jesus responde. Jesus fala assim: olha, João, aquele que vai molhar o pão, esse é o traidor. Ou seja, uma coisa que era para ser segredo, Deus conta para João, Jesus conta para João, porque ele nunca deixa um íntimo sem resposta. Nunca. E aí o versículo 6 vai encerrar um pouquinho mais difícil ainda. Tiago, estava difícil, vai ficar mais. Você tem que amar Deus, que para quem anotou, sabe que é não ter coragem de fazer as coisas que ele odeia. Isso é amar Deus. Eu amo tanto que eu não faço as coisas que ele odeia. Por exemplo, eu sou casado há 20 anos. Eu sei exatamente as coisas que irritam minha esposa. Eu só faço quando eu quero perturbar mesmo. Aí quando eu quero perturbar, eu já sei o ponto fraco. Quem é casado aqui há muito tempo sabe como é, né? Mas como a gente decidiu viver em paz, apesar de termos passado momentos críticos na vida,
toda a minha energia está concentrada em não fazer isso, porque Janine odeia. Então eu foco no que ela ama e me concentro em jamais chegar perto das coisas que ela odeia, por causa do nível de amor que a gente tem. E com Deus, se isso é assim com marido e mulher, que são carne e osso, imagina com Deus como deveria ser. Aí a segunda coisa mais difícil, amar o teu próximo como a ti mesmo. Que não importa o mal que ele te fez, não importa quem é, não importa a cor da pele, não importa se tem dinheiro ou se não tem. Não importa isso, é você se colocar no lugar dele, sentir o que ele está sentindo e pensar, no lugar dele, como eu gostaria de ser tratado. Difícil ou não? Muito difícil. Porque às vezes quando a pessoa erra contigo, ou quando a pessoa não é simpática contigo, ou qualquer coisa, você já quer mandar para o inferno e acabou. Você quer fazer igual o Tiago e João, chegaram para Jesus, eles queriam entrar na vila dos samaritanos, os samaritanos não queriam receber Jesus. Sabe o que eles falaram para Jesus? Jesus, quer que a gente mande vir fogo do céu para matar todo mundo? Aí Jesus fala assim, de que espírito vocês são, pelo amor de Deus? Vocês estão andando comigo há 3 anos, vocês estão querendo matar os outros no fogo, metralhar. Só para você ver como é que o ser humano não é bom da cabeça. Tem que ser Jesus na nossa vida mesmo. Repete comigo, tem que ser Jesus. Senão a gente fica bem, não. Meu Deus do céu. Mas agora ele vai pedir uma terceira coisa ainda mais difícil do que amar a Deus e amar o irmão. Ah, não acredito, Tiago. Está aqui no versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, ou seja, se você fala assim, eu estou em Cristo. Se você diz isso, se você falar, eu sou crente, eu estou em Cristo, eu sou salvo, eu vou para o céu, eu sou Bíblia mesmo. Se você falar isso, a Bíblia diz, então aquele que diz que permanece nele, então deve andar como ele andou. Pronto, aqui acabou com a gente. Sabe o que ele está falando? Você vai ter que ter o comportamento de Cristo. Aí não, aí só mesmo o próprio anjo Gabriel fazendo terapia comigo para eu andar como Jesus andou, amar como ele amou, cuidar dos pobres como ele cuidou, pregar o evangelho como ele pregou, perdoar como ele perdoou. Ele na cruz, todo mundo zombando dele, ele olha com misericórdia e fala, Pai, não leve em conta não, deixa para lá, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus é mentiroso? Então, eles realmente não sabiam o que estavam fazendo. Jesus não falou isso por falar. Jesus falou isso porque ele falou assim, cara, esses caras, os romanos receberam ordem, eles não têm a mínima ideia de quem estão matando. Eles não sabem o que estão fazendo. Então, Jesus pede para o Pai. Quando Jesus pede para o Pai atende? Meu Deus. Quando Jesus pede para o Pai atende? Sim, está na Bíblia. Tudo que Jesus pede para o Pai, ele atende. E aí Jesus pede para o Pai assim, Pai, não conta esse pecado sobre eles, porque eles não sabem o que fazem. Então Deus atendeu? Sim. Porque Jesus olhou o seguinte, rapaz, esses caras não têm a mínima ideia. Porque se tivesse a mínima ideia do que eles estavam fazendo, eles não estavam me crucificando. Andar como Jesus é você estar na cruz, olhar para a pessoa que está te crucificando e falar, cara, vou ter que perdoar porque ele não sabe nem o que está fazendo. Ter o comportamento de Jesus não é ser todo andar perfeitinho na rua, não é isso não. É nos momentos difíceis reagir como ele reagiria. E o nosso problema, às vezes, não são nossas ações, são nossas reações. Que às vezes nas ações você até é bom, até disfarça, mas na reação, quando dão na tua cara, quando pisa no calo, quando te xingam, quando tentam te dar uma volta, quando fazem algo que você não gosta, ou pior, às vezes só te olhou torto, já vem um demônio aqui, te toma rapidinho. Quem é você para falar assim comigo? Aqui não tem isso não. Dizem que é mais em Jacarepaguá que acontece muito. As pessoas ficarem endemoniadas em segundos e dizem que são de Cristo. E começa a brigar, e começa a fazer besteira, e começa a falar besteira. E por que eu estou pregando isso? Porque a Bíblia diz que se a gente conseguir amar a Deus, fala, guarda os mandamentos, né? Amar a Deus, amar o próximo e andar como ele andou,
o amor dele vai permanecer na gente e vai nos aperfeiçoar. Gente, isso é uma recompensa muito forte. Porque, presta atenção, se o amor de Cristo fica em mim e me aperfeiçoa, todo mundo vai querer andar comigo. De 100 negócios na frente melhores que o meu, vão querer fechar comigo. Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque as pessoas percebem que tem algo diferente em você, elas querem você. Por que os fariseus ficavam nas sinagogas, onde estava a galera, ficava na sinagoga de Jerusalém tentando pregar e tinha 10 pessoas só escutando? Jesus ia se esconder no deserto e 5.000 pessoas iam atrás dele. Está escrito na Bíblia por quê? Porque o jeito que ele falava, a forma que ele falava, era como quem tinha autoridade. Ou seja, a graça divina está sobre a tua vida. E é isso que é o amor de Deus se aperfeiçoando em você. O jeito que você fala, o jeito que você faz, no seu trabalho, no teu negócio, na tua família, tudo tem graça. E quando as pessoas olham para você, elas se conectam imediatamente. Então tua vida começa a melhorar porque as melhores amizades se aproximam, os melhores negócios te perseguem, as melhores oportunidades começam a se abrir, porque o amor de Deus está se aperfeiçoando em você. E a grande recompensa, que o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se resume apenas nesse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. É que não importa se a gente vai morrer amanhã. Não faz diferença nenhuma se a gente vai morrer daqui a 10 anos, daqui a 30. Porque na hora que eu fechar meus olhos na terra, eu vou abrir instantaneamente na eternidade. Na hora que chegar o nosso momento, levando essa vida aqui que eu estou pregando, não é só acesso enquanto estamos na terra às bênçãos divinas, é acesso ao próprio Deus na vida eterna. Porque a gente precisa ter o equilíbrio de entender as duas vidas. Se a gente só pregar a vida eterna, tem gente que para até de trabalhar. Aproveita que é preguiçoso e fala, já que Jesus está voltando, vou ficar em casa, é Ele que mande a provisão. Se pregar só a vida terrena, a gente esquece do melhor, da melhor parte, que é a vida eterna. Mas a Bíblia é equilíbrio. E nessa mensagem de João, ela te dá acesso às duas vidas. Se você permanecer nele, se você quiser dizer, porque é o seguinte, isso aqui é totalmente opcional. Ele está falando, se você quer dizer que anda nele, tem que ser assim. Senão só não fala que é crente e não queima a gente. Mas fica calado. Tira do seu Instagram, servo de Yeshua. Para de queimar a gente. A gente está lutando para levar uma palavra. E você só porque acha que ser cristão está na moda, está arrebentando com a gente. Porque não se comporta como Jesus se comportou. Porque não anda como Ele andou. Porque não perdoa como Ele perdoou. Porque não ama Deus sobre todas as coisas. Porque não ama teu irmão como se fosse você mesmo. Mas para aqueles que andam, eu tenho uma palavra profética. Agora eu posso profetizar. Eu só acredito em profecia, pastor Renan, depois que o povo entendeu a Bíblia. Porque para dar certo tem que estar escrito. Senão pode ser só coisa da nossa cabeça. Então eu vou profetizar sobre você. A primeira coisa que eu declaro sobre a tua vida: a partir de hoje, você vai caminhar como Jesus caminhou. O teu jeito de andar vai denunciar que lá vai uma pessoa que segue a Jesus. O teu jeito de agir, o teu jeito de fazer negócios, o teu jeito de tratar as pessoas, como você trata a tua própria família, vai denunciar que você é um servo de Deus. Eu profetizo que por causa desse teu comportamento, as bênçãos celestiais vão ser derramadas na tua vida. Vou profetizar algo mais forte. Olha o que Deus está botando aqui na minha mente agora. Você nunca mais vai correr atrás de bênção. Elas vão começar a te perseguir. As bênçãos vão começar a correr atrás de você. É isso que vai acontecer a partir de hoje. Quando, Tiago? Agora. Quando, Tiago? Agora. Quando? A partir de agora. A partir de agora o amor de Deus vai começar a ser aperfeiçoado em você.
A gente sabe que a gente não é perfeito. Então o amor de Deus que tem que dar um jeito de nos aperfeiçoar. A gente não tem como sozinho. Lendo livro de filosofia, a gente não vai ser aperfeiçoado, não. A gente vai entender uma coisa ou outra. Estudando desenvolvimento pessoal, muito bom, é meu trabalho inclusive, minha profissão. Mas não vai te aperfeiçoar. O que a gente precisa é que o amor de Deus esteja em nós e que Ele faça o trabalho. Porque se Ele não fizer, não tem jeito nenhum da gente dar certo na vida.